igreja linda e abençoada, a paz do Senhor. Eu agradeço muito a Deus o privilégio de estar aqui e poder servi-los nesta noite que Deus preparou para os hinos que foram cantados e também para a palavra que virá. Pastor Cleiton, muito obrigado por abrir as portas aqui da sua igreja e também ceder o altar aqui para que nós falemos a palavra do Senhor. Pastora Cleuma, prazer estar aqui com o casal, com a sua família. Deus seja louvado por meio de vossas vidas. Quero agradecer também a Deus pela companhia da minha esposa, Surleide, que sempre que pode está comigo e sempre que não pode também está. E nós temos muitas jornadas por aí e essa faz parte de uma delas. Louvo a Deus pela vida do Anderson e da irmã Estefânia, que nos conduziram até aqui, não é? Desde ontem que nós estamos compartilhando coisas do reino e nos trouxeram, e nós agradecemos ao casal, à família. E eu quero, queridos, pedir-lhes que por gentileza abram as vossas Bíblias no Evangelho sob narrativa de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Evangelho sob narrativa de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Alguém aqui conhece o estado do Acre? Dê um sinal, por favor. Olha, alguns conhecem, não é? E o Acre não fica tão distante. Somos separados apenas pelo estado de Rondônia. Então, quando forem ao Acre, visitem a gente ali em Cruzeiro do Sul, a terra do melhor açaí e da melhor farinha do mundo. Vocês indo lá, o açaí e a farinha ficam por nossa conta, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Se não for enfadonho para os irmãos, lerei até o versículo 36. É uma bênção para quem não leu a Bíblia hoje, né? Aproveita para ler um pouco mais. Está escrito assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Amém e amém. Assentem-se, queridos, pela atenção, obrigado. Esse texto, sem dúvida, é um texto muito conhecido de todos nós. Nós gostamos, inclusive,
dos evangelhos, pois eles traduzem o Antigo Testamento. Talvez tenhamos um pouco mais de dificuldade de lermos o Antigo Testamento, apesar de que toda a Bíblia deve ser lida, deve ser estudada por todos nós. E nós temos, vez por outra, aquelas crises de que leremos a Bíblia toda e geralmente fazemos esse pacto no comecinho do ano, não é? Dizendo, este ano eu lerei a Bíblia toda. E às vezes quando chega em março, abril, e a gente já desiste e salta lá para o livro dos Salmos, ou lá para os Evangelhos, mas o interessante é que toda a Bíblia seja lida. Mas esse texto revela a grandeza de nosso amado Salvador Jesus. Ele está inserido dentro de uma narrativa do Mestre amado, depois de falar sobre várias parábolas que estão aí no capítulo 13, como a parábola do semeador, a parábola do trigo, a parábola do tesouro perdido. E a tradução da parábola do trigo, Jesus fala sobre várias parábolas. Parábola é uma comparação que geralmente Jesus utilizava para trazer coisas desconhecidas a partir de coisas conhecidas. E aqui Jesus fala sobre os valores do reino. Ele apresenta também os elementos que fazem parte da nossa caminhada cristã, do nosso dia a dia. E nesse capítulo em especial, Jesus é visto pelos seus algozes, pelos seus inimigos, como uma ameaça. Então a perseguição se intensifica contra o Filho de Deus. Além disto, Jesus também se dedica, em especial neste capítulo, a ensinar um pouco mais os seus discípulos, a partir de alguns vacilos, a partir de algumas precipitações, a partir de alguns tropeços. E nesse texto que nós lemos, Jesus então está discipulando os seus a partir da provação, pois talvez a prova, as adversidades, as dúvidas, nos ensinem mais do que os aplausos, nos ensinem mais do que os momentos bons, os momentos de glória das nossas vidas. Existem algumas aparentes derrotas que são mais importantes do que muitas vitórias. Talvez refletimos mais quando estamos em meio às tempestades da vida do que na bonança. E são essas tempestades que nos tornam fortes. São essas tempestades, são estas lutas e provações que nos tornam capazes de enfrentarmos as guerras que a vida cristã atrai, e elas são naturais na nossa jornada e na nossa caminhada. Todas as vezes que nós concluímos uma etapa de muitas batalhas, de muitos conflitos, devemos estar cientes de que haverá uma próxima batalha. Mas diz o apóstolo Paulo no seu cântico de vitória: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A certeza é de que em todas as provações, de que em todas as guerras, de que em todos os embates da vida, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia! O cenário deste acontecimento é o mar da Galileia, ou mar de Tiberíade. Na linguagem mais romana, na verdade tratava-se de um grande lago. E comumente neste lago, além da fartura que ele oferecia para os que ali habitavam, era conhecido também como tempestades surpreendentes. Ventos contrários vinham e batiam com ímpeto contra as rochas, tornando como que um furacão, um mini furacão, causando danos aos que navegavam, aos que estavam pescando, e barcos de pequeno porte geralmente eram varridos, eram afundados, eram danificados. Jesus tinha acabado de realizar um grande milagre, que era a multiplicação de pães e de peixes. Este milagre deixou uma multidão contente, uma multidão, penso, de aproximadamente 20 mil pessoas, porque 5.000 eram só homens, afora mulheres e crianças. Daí
Jesus impele, Jesus obriga, Jesus ordena que esses mesmos discípulos, que fazem parte deste acontecimento milagroso, extraordinário, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, passem para o outro lado, onde estavam os gentios, onde estavam os doentes, onde havia um homem endemoniado, na cidade dos Gadarenos, onde estavam os habitantes de Tiro e Sidom, e uma mulher excluída da sociedade também precisava ouvir acerca de Jesus. Jesus então os tira de uma zona de acontecimentos milagrosos, de uma zona de realizações, de um ambiente de estabilidade, de alegria, e os obriga, os força a passarem para outra banda, para outro lugar, em que eles haveriam de experimentar algo que jamais teriam experimentado. Eles haveriam de, compreendendo o que Jesus lhes havia oferecido, dar às multidões famintas. Jesus estava lhes ensinando através desses ambientes diferentes, um ambiente de glória, um ambiente de milagres, um ambiente de realizações. Agora um ambiente hostil, diferente, de pobreza, de gente possessa, de gente destituída da graça de Deus. Jesus estava lhes dizendo: vocês precisarão conviver nesses dois polos, vocês precisarão caminhar nesses dois vieses, o viés dos acontecimentos extraordinários, mas também de gente faminta, de gente possessa, de gente excluída. Vocês não podem viver apenas em uma zona de conforto, em uma zona de milagres, em uma zona de multiplicação de pães e de peixes. Não, vocês precisam entender que Deus dá prosperidade a alguém pensando em outros. Deus nunca nos fará prosperar pensando só em nós. Todas as vezes que Deus promoveu o nosso crescimento, estará pensando naqueles que estão à nossa volta. Se fosse ou se não fosse assim, Deus estaria desenvolvendo em nós um espírito egoísta, egocêntrico, e Deus estaria dizendo: eu vou com a tua cara, e eu vou te abençoar, e eu vou te prosperar, mas o teu vizinho não. Não, Deus não pensa assim. Todas as vezes que Deus nos dá pães e peixes, Deus está pensando naqueles que estão do outro lado do mar e que precisam de ajuda, que precisam ser alimentados, que precisam ser ministrados. Então, todas as vezes que Deus ministra algo sobre nós, seja no âmbito espiritual, ministerial ou físico, material, Deus estará querendo nos usar para abençoarmos aqueles que nada têm, aqueles que nada podem. Vejam, e João é mais específico no capítulo 6 do seu evangelho, acerca dessa multiplicação, que a multiplicação de fato acontece nas mãos dos discípulos. Jesus toma os pães e os peixes, os apresentam a Deus em gratidão, porque os maiores eventos, os maiores acontecimentos vieram à tona a partir da gratidão e não da petição. Deus nos abençoa mais quando nós lhe agradecemos e quando nós oramos pelos outros, do que quando nós oramos por nós mesmos. Quando oramos pelos outros, exercemos a virtude da misericórdia. E a palavra misericórdia, que tem raízes no latim, que é miséria e córdia do coração, é Deus colocar o seu coração nas nossas misérias.
Quando eu exerço misericórdia, eu estou colocando o meu coração nas misérias dos outros. Então Jesus dá graças, Ele não pede, Ele só agradece. Porque alguns milagres não acontecem na petição, acontecem na gratidão. E os milagres ou a multiplicação acontece nas mãos dos discípulos. Jesus está dizendo: eu quero que vocês façam parte deste fenômeno, desta realização extraordinária, mas que vocês distribuam aos necessitados, aos que nada têm. Sua voz ecoa ainda hoje, e Ele nos diz: aquilo que eu confiei às vossas mãos deve ser compartilhado. Ainda que você corra riscos imediatos ao passar para o outro lado, você precisa entender que o que eu lhes dou para ser compartilhado. Só quem ainda está no culto glorifica o nome de Jesus. Esse era o cenário. A travessia simbolizava a saída das comunidades cristãs daquela época, que viviam no primeiro século, debaixo da lei de Moisés, para a lei do amor estabelecida por Jesus. Jesus estava dizendo através da travessia: vocês precisam sair de debaixo desta lei, a lei de Moisés, para participarem a partir de agora, nessa transição da lei do amor que eu estabeleço. A travessia simbolizava então esse deslocamento de debaixo de uma lei mosaica para a lei do amor estabelecida por Cristo. Jesus estava dizendo: vocês viverão uma nova experiência, não do ritual dos bezerros, não do ritual dos bodes, não do ritual do sacerdote que entra uma vez por ano no lugar santíssimo, apresentando os pecados dos homens, mas vocês viverão o próprio ingresso no lugar santo dos santos, pelo véu que se rasgará pela minha morte na dura cruz. E era isso que Jesus estava ensinando. E esse texto nos ensina que esta travessia é necessária. Jesus ainda hoje está obrigando, está ordenando a mim, a você, a todos nós, a todas as nossas comunidades cristãs evangélicas, a se deslocarem da sua zona de conforto, da zona das grandes realizações, dos milagres, dos acontecimentos, para uma zona de risco, de gente abandonada, não por Deus, mas muitas vezes por nós mesmos, gente excluída, gente que não vale nada, gente com pouca importância no âmbito da sociedade moderna, mas que tem uma alma, que tem um espírito, e que precisa ouvir a palavra do Eterno, e que precisa de transformação. E o que a nossa geração precisa, com todo respeito aos profissionais da área da psique, os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e outros terapeutas não podem fazer, mas a igreja de Cristo Jesus, ela pode, porque ela tem a palavra da vida, porque ela tem a palavra da cura. O que o mundo precisa não é de mais profissionais, não, o que o mundo precisa é de uma igreja que descubra o seu papel no contexto do reino, e se levante e diga: eu vou atravessar o mar, vou para o outro lado, e vou alimentar aqueles que estão famintos e que precisam de ajuda. Ir para o outro lado implica então em ajudar, em servir, em dizer: conte comigo. Mas essa travessia, ela exige deslocamento, enfrentamento. E vocês sabem que a gente não sabe viver. E o escritor, compositor Guimarães Rosa, ele diz que
nós não aprendemos a viver como convém, mas viver é de fato uma escola, e a gente morre sem aprender a viver direito. A gente tenta ensinar os nossos filhos, já perceberam? Tentamos ensinar os nossos filhos a aprenderem a viver, e quando eles se casam, eles descobrem que precisam aprender a viver também, e a vida é assim. E parece que quanto mais maduros ficamos, mais percebemos o quanto é difícil. Por que é tão difícil? Porque a vida, ela é formada entre o ir e vir. Por isso, para o jovem rico foi tão difícil, porque entre o que Jesus disse, vai, e o seu retorno e depois vem, ele precisava despir-se, abrir mão de tudo que ele era até ali e de tudo que ele tinha. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Entre o ir e vir é que a vida é construída. Interessante é que Deus não fala geralmente do meio, Ele fala do começo e do fim. Tempo de plantar e tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Mas Ele não fala da labuta entre o plantar e o colher. E a vida, ela é construída exatamente nessa passagem pelo mar da vida. A vida é construída aí. A vida não é construída só de bênçãos, só de elogios, só de aplausos, só de palavras alvissareiras, motivacionais. Não. A vida é construída também de alguns puxões de orelha. E eu digo, e não digo aqui para confrontar as leis do país, mas algumas palmadas salvaram alguns que aqui estão. Algumas cinturãozadas, não é? Salvaram alguns que aqui estão. Porque se não fossem aquelas cinturãozadas, mesmo na ignorância dos nossos pais, talvez nós teríamos nos perdido. Mas nós fomos sendo instruídos, corrigidos, disciplinados. E a gente vai aprendendo também com os nãos, com aquilo que não dá certo na nossa visão, porque na visão de Deus dá sempre certo. Ainda que não dê certo, para Deus deu certo, porque Deus não vê como vê a gente. E às vezes a gente se planeja e prepara e se esforça tanto, e no final não dá certo. É a reprovação no Enem, no vestibular, não é? É a vaga de emprego tão desejada, mas que foi alguém melhor do que nós. E nós reclamamos e murmuramos, nos entristecemos, que é peculiar do ser humano, mas não devemos nos esquecer que depois que entregamos a nossa vida a Cristo, é Ele que dirige. E até aquilo que não dá certo, pastor Cleiton, para Deus deu muito certo. Aleluia! Paulo diz que todas as coisas convergem para o bem dos que amam a Deus. Não se desespere com o que você não tem. Agradeça e viva a partir do que você tem. O que você não tem é o que você não precisa para viver. Por isso você chegou até aqui. Aleluia, aleluia. Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos, uma vez foi repreendido pelo seu treinador. Seu treinador disse o seguinte: Michael, faça o seguinte, arrume outra coisa para fazer, porque jogador de basquete você não consegue, você é desajeitado. E ele recebeu aquela palavra não de forma negativa. Ele disse: eu vou transformar esta palavra negativa em combustível para ir além. A biografia dele diz que ele foi para as quadras abandonadas dos Estados Unidos, tendo como companhia os ratos, e em algumas noites ele chegou a fazer 1000 arremessos, 1000, em uma noite só. O que aconteceu? Tornou-se o mais importante, o mais influente, o melhor jogador de basquete do mundo. Às vezes, na segunda tentativa a gente já quer correr. Na terceira tentativa a gente se desmorona e vai para casa chorar e lamentar, sem muitas vezes perguntar o que Deus está querendo me ensinar a partir desta aparente derrota.
Porque em meio à travessia, em meio à tempestade, não pergunte Deus por quê, mas pergunte Deus o que desejas me ensinar. E certamente Deus falará. Queridos, a Bíblia diz que as ondas e os ventos são tão fortes que os discípulos não reconhecem mais a Jesus. Jesus se despede da multidão, vai à oração, já é a 4ª vigília da noite, o momento mais sombrio, entre as 3 às 6 da manhã, pois a noite é formada de 4 vigílias, das 18 às 21, das 21 à meia-noite, de meia-noite às 3 da manhã, das 3 da manhã às 6 da manhã, e Jesus aparece na última vigília da noite. Significa que Jesus esteve em oração até ali, quase 3 da manhã. Imagino quando Jesus sai, olha para um lado, para o outro, não tem nenhum barco, nenhuma canoa. E aí Jesus diz: eu preciso encontrar-me com os meus, então eu vou sobre as águas. Porque Jesus tanto é o Criador quanto o sustentador de todas as coisas. E ele sai andando sobre as águas naturalmente. Os discípulos estão em meio a uma tempestade, e eles enxergam Jesus à distância. Eles são tomados pelo medo tão grande, que começam a gritar de desespero, e dizem: é um fantasma, porque existia uma cultura que os fantasmas apareciam justamente em meio às tempestades, para acabar de completar. Então eles já estavam com medo de irem a pique. E agora aparece então um ser andando sobre as águas, e eles ficam extremamente com medo. E a Bíblia diz que 12 homens de dentro de uma canoa, dentro de um barco, começam a gritar desesperadamente. Dá para imaginar? Pois bem, e a Bíblia diz que o medo tomou conta deles. E todas as vezes que nós sentimos medo, há sempre um bloqueio. Nós perdemos o poder de raciocinar corretamente por causa do medo. Eu já ouvi tantas histórias construídas a partir do medo, histórias negativas. Gente que desistiu de uma caminhada, especialmente à noite, porque viu uma folha de imbaúba, não sei se chama imbaúba aqui, que virou e ficou embranquecida, e alguém disse: é um fantasma, e voltou. Meu pai, uma vez, morando no interior, ele ia para a cidade, na sua carroça, com um boi e uma mercadoria. Ele voltou porque tinha um jacaré no meio da estrada, da linha. Ele achava que era uma cobra enorme. O medo bloqueia, rouba de nós a possibilidade de raciocinarmos corretamente. E aí eles ficaram totalmente bloqueados, por isso gritavam. E Jesus então responde de lá, dizendo: não temais, tende bom ânimo, porque todas as vezes que somos surpreendidos pelo medo, pelo pavor, por qualquer coisa que seja negativa e tente nos parar, haverá um grito da parte do Salvador dizendo: não temais, tende bom ânimo. E esta é a palavra do Senhor para a nossa vida. Talvez você esteja atravessando o pior momento da sua vida. Talvez você esteja vivendo uma situação crítica no seu casamento, e você chega a dizer para Deus: Senhor, só o Senhor é capaz de mudar a história relacional do meu casamento. Talvez você esteja vivendo um conflito familiar,
e você não tem forças para continuar lutando. Talvez os filhos estejam nas drogas. Quem sabe algum parente muito querido não esteja na casa do menor, ou no presídio, ou entregue às drogas, e você não consegue encontrar uma solução, e começa a se desesperar. Mas o Senhor está dizendo: não temas, eu estou com você, eu estou chegando para mudar a tua noite escura em um dia ensolarado. Aleluia, aleluia. Quando os recursos humanos falham, quando não há solução, quando não há resposta humana, quando os prognósticos, diagnósticos e profecias humanas são totalmente contrárias, então os recursos de Deus começam a brilhar. Deus gosta, Deus ama, Deus se agrada quando Ele age. E o apóstolo Paulo diz que quando Deus faz coisas extraordinárias, não por nós, mas por Ele, é para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja glorificado. Aleluia, aleluia. Queridos, quanto mais difícil a situação estiver, mais perto o milagre estará. Quanto mais complexa for a situação, pode ter certeza, mais perto está o Senhor para fazer algo extraordinário. Acredite nisto. E aí Jesus vai se aproximando, e o velho Pedro, que sempre se sobressai, diz: se és tu mesmo, manda-me ter contigo, andando sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro é extraordinário. Às vezes a gente até critica o irmão Pedro, mas ninguém foi capaz de fazer o que ele fez. Ninguém. Porque é na nossa loucura que Deus faz coisas muito grandes. Irmãos queridos, crentes muito normais, eles não conseguem prosperar. Crente tem que ser meio maluco mesmo. Crente tem que acreditar em coisas que ninguém mais acredita, para viver o que ninguém mais vive. É assim que o crente tem que viver. Ele pode receber um diagnóstico negativo, mas ele chega em casa, dobra seus joelhos e ora ao Deus Todo-Poderoso, dizendo: Senhor, eu acredito que o Senhor pode transformar essa situação. E ele ora a Deus, e ele busca a face do Senhor, e ele clama ao seu Deus. Aleluia. Quando o apóstolo Pedro, esse mesmo Pedro, escreve as suas 2 cartas, lá no ano 64, 65, depois de Cristo, alentando, consolando a igreja do primeiro século, sob perseguição ferrenha, ele traz esta mensagem, dizendo: não aceitem a perseguição, vocês são peregrinos e forasteiros, vocês são caminhantes, quase que abandonados neste mundo, mas não esqueçam, há um lar para quem não tem uma casa, há uma família para quem não tem família aqui. Onde vocês chegarem, vocês serão abrigados, abraçados, mas não aceitem o culto ao imperador, não se assentem à roda da sua mesa, não comunguem com as suas fogueiras, não, mas adorem unicamente ao Deus do céu, por meio de Cristo Jesus, mas não se rendam. E a Bíblia diz que Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Que fenomenal! Mas em algum momento, dada a pancada do vento, dadas as ondas que se levantam, vocês conhecem a história, Pedro desvia o seu olhar daquele que tudo pode, e começa a olhar para as circunstâncias e elementos que causam as tribulações e provações nas nossas vidas. E assim como aconteceu a Pedro, acontece a nós também. Quando deixamos de olhar para Cristo
e começamos a fazer observações daquilo que não nos fazem crescer, que não trazem desenvolvimento espiritual, que não promovem a nossa expansão. Então nós começamos a afundar como Pedro afundou. E eu acho interessante, pastor Cleiton, que parece que Pedro vai afundando lentamente. Por quê? Porque dá tempo ele clamar, ele pedir, ele implorar, ele gritar: Senhor, estou perecendo, socorre-me. O grande problema, irmãos, é que às vezes a gente está morrendo e não reconhece. O grande problema é que às vezes nós estamos perecendo e não clamamos à pessoa certa. Camuflamos, disfarçamos o nosso esfriamento, a nossa indiferença espiritual. E estamos afundando aos poucos, e Deus está dizendo: você ainda tem tempo de clamar, de buscar, de gritar, de suplicar. Porque não há nada que Deus não possa fazer, que tudo que faz é pensando em nós. Jesus se aproxima e segura-lhe a mão. Isso significa que a graça precede o mérito. Não somos merecedores, é a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Eu não estou pregando a palavra aqui porque mereço, porque seja bom, porque seja mais santo do que vocês. Nenhum de vocês, nenhum ministro de louvor, nenhum ministro da palavra que assume este santo altar o faz pelo mérito, não. Isto aqui é graça de Deus, graça a favor não merecido, é a misericórdia do Senhor que nos sustenta quando estamos afundando, e sempre acontece de nós estarmos afundando. Então a mão salvadora de Jesus se aproxima de nós e diz: eu te ajudo. Sabe por quê, queridos? Porque nem sempre a tempestade na nossa vida é resultado de desobediência. Algumas tempestades são resultado exatamente da obediência. Talvez você tenha que enfrentar alguns danos na vida exatamente por conta da obediência. Não significa que alguém que anda na linha, que alguém que seja obediente, não tenha que enfrentar situações difíceis. Não, ao contrário. Foi por ser obediente que, segundo a tradição, Mateus sofreu martírio pela espada na Antiópia. Foi por andar em obediência que, segundo a tradição, Lucas foi enforcado em uma oliveira na Grécia. Por andar em obediência que, segundo a tradição, Marcos sofreu martírio e João foi lançado em uma caldeira de óleo fervente. Foi por andar em obediência que, segundo a tradição, Estevão, isto é bíblico, foi apedrejado. Bartolomeu, discípulo de Jesus, foi esfolado vivo. Tiago foi decapitado. Foi exatamente por amor e obediência que Paulo, em uma masmorra romana, e está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz: já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo. Mas tem uma coisa: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Todos quantos pertencem a esta igreja batista nacional, mensagem do Calvário, há uma coroa da parte do Senhor aguardando a esta igreja. A mão que se estende não é por mérito, é por graça. A salvação se inicia e se termina em Deus. É iniciada em Deus. É Ele que vai lá a partir do clamor do homem. Aleluia. O que você precisa, tudo o que você precisa, tudo que eu preciso, tudo que nós precisamos, nós encontramos em Deus. Não abra mão disto. Não abra mão disto. Se não chegar hoje, chega amanhã. Se não chegar amanhã, chega depois de amanhã. Se você partir para a glória sem o que você pediu, Deus está dizendo: você não precisava do que você pede. Aleluia. E a terceira observação que eu faço aqui é que a prontidão de Cristo em socorrer quem falha tentando sempre acontecerá. Sempre. Há sempre prontidão de Cristo para quem falha tentando ser melhor, obediente, quem não se rebela contra a palavra de Deus e o Deus da palavra.
haverá sempre socorro para a sua vida. Você não está sozinho. Há um Deus que peleja por você, há um Deus que cuida de você, há um Deus que cuida da sua casa, da sua família. E o que é que nós percebemos já no fechamento desta palavra, meus irmãos? É que essa tempestade, ela é transformada, ela dá lugar a um cenário, a um ambiente de adoração e louvor ao Senhor. Pois a Bíblia diz que eles disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. Sabe o que é isso? Palavra de adoração. Na oração, você chega, quando você ora, você está dizendo: Deus, cheguei. Mas na adoração você diz: Deus, eu reconheço que chegaste, então eu vou te adorar, eu vou me entregar. Você não vê nenhuma pessoa coerente chegar para Deus e dizer: Senhor, tu sabes que eu sou grande, tu sabes que eu sou forte, tu sabes que eu sou poderoso. Não, mas todos quantos chegam diante de Deus, o Deus Todo-Poderoso, chegam e dizem: Senhor, tu és grande, tu és poderoso, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. O cenário de guerra, o cenário de tempestade, o cenário de dúvida, o cenário de indecisão, de medo, dá lugar a um cenário de adoração. Quer ver o capeta ficar encapetado, endemoniado? É quando você, em meio às tempestades da vida, começa a louvar e bendizer o nome do Senhor. E com permissão do nosso amado pastor, fiquem em pé. Sabe, irmãos,